Olá, como vai você? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para estarmos trazendo a porção da palavra de Deus para a tua vida, porque você é importante para Deus. Amém? E hoje Deus, ele nos faz a pergunta: quem é o maior? Hoje é uma discussão saudável, mas que possa trazer grandes entendimentos para a nossa alma, para o nosso ser, para que possamos nos posicionar nessa sociedade tão corrompida por tantos pecados, mas que Deus traga para nós os seus princípios e valores dos céus. Amém? Quem é o maior? A palavra de Deus, em Lucas 9, versículos do 46 até o 48, diz assim: e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si, e disse-lhe: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Amém? Posso ouvir um amém? Muito obrigada por todos aqueles que têm estado se inscrito no canal, que têm deixado seu like, seu comentário. Olha, muito obrigada. Toca aqui, vai. E aqui Deus, ele traz esta palavra de uma forma onde nós possamos estarmos refletindo no dia de hoje. Como nós estamos no meio das pessoas, que pensamentos passam por nossas cabeças, o que é que tem alimentado nossas vidas. Para que nós possamos ter pensamentos claros, nós precisamos ter algo que nos guie de uma forma em que haja em nós um alimento saudável. Porque nós precisamos receber alimento todos os dias para o nosso corpo, porque senão nós não ficamos de pé. Mas nós precisamos receber o alimento dos céus, para que as nossas mentes elas sejam purificadas. E aqui, quando Jesus estava ali com os discípulos naquele momento, e os discípulos ali, eles estavam pensando algo, onde Jesus estava lendo seus pensamentos, e suscitou ali no meio deles um desconforto, uma discussão. E Jesus, automaticamente, ele está fazendo a leitura do coração, ele está fazendo a leitura do pensamento. E ali eles queriam saber qual dentre eles era o maior. Será que eles não se lembraram que o maior era Jesus? E que Jesus, ele não dá a glória dele para ninguém, a não ser para o Pai que está no céu, porque ele veio mostrando que a glória que precisa ser dada é a Deus, somente a ele, a honra, a glória e o louvor. E eles ali estavam aprendendo com o mestre, mas já entre eles querendo saber quem era o maior. Esses pensamentos não podem passar pelas nossas cabeças. Nós precisamos saber que grande é Deus. E à medida que nós nos humilharmos diante dele, ele nos exaltará, porque o nome que será exaltado será o seu nome. E ali, esta passagem tem como tema o maior no reino dos céus. E o reino de Deus, ele é contrário a esse mundo. Aquele que pensa ser o menor, ele será considerado o maior. E aquele que pensa que é o maior será o menor. E Jesus está ensinando. Jesus está ensinando na vida prática. E Jesus, automaticamente, ele vendo o pensamento, e é muito interessante porque Jesus vê o pensamento de seus corações. Tremendo, né? Jesus vê os pensamentos de seus corações. E essa ligação que a mente tem com o coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, mas é a mente que está sendo trabalhada. Que maravilha! Que maravilha! E Jesus, ele é aquele que ele compreende a vida humana como ninguém, porque ele recebeu do Pai o preparo para isso. Jesus ali, aqui na terra, ele estava 100% homem, mas ele estava 100% Deus. Ele estava coberto
através do Espírito Santo de Deus, Jesus, os seus olhos, para onde olhava, Jesus via o interior. Jesus, ele sempre vai ver o nosso interior e ele vai sempre estar ligado no nosso coração. O que se passa no nosso coração? Ele está fazendo a leitura. E Jesus, ele traz como exemplo prático. E ele poderia chegar para eles e mostrar, olha o maior aqui, ele pega uma criança, ele pega um menino e ele coloca esse menino para ser exemplo. Quem quiser ser o maior tem que ser como esse menino. Ele não tem maldade, ele não tem malícia. Você pode brigar com ele, ele está sempre pronto a te ouvir, a ouvir quem tiver que falar com ele. Ele sempre estará pronto a ouvir aqui na minha palavra, nas minhas palavras, naquilo que o Espírito Santo me instrui, porque é assim, nós conhecemos a criança, que nós possamos observarmos mais a criança. Quantas vezes a criança passa desapercebido no meio dos grupos? As crianças ficam correndo para lá e para cá e às vezes ninguém vê. Somente, muitas das vezes, o pai ou a mãe ou aquele que está tomando conta da criança. Porque a criança tem isso, ela tem essa habilidade natural que ela não precisa estar se colocando em posição de destaque, nada disso, a criança é criança. E é isso que Deus vem trazer para nós através de Jesus Cristo, porque para entrarmos no reino dele precisamos ser como uma criança. Nós precisamos sermos aquelas crianças que não têm aquela malícia que ao longo do tempo o adulto vai tendo e que muitas das vezes vai consumindo sua mente, sua alma. E essa mente, a mente humana, precisa dar vazão à palavra de Deus, porque a palavra de Deus instrui para que a mente esteja sadia. A criança tem uma mente sadia. Amém? Posso ouvir um amém? A pureza da criança reflete nela a luz de Cristo. E Deus quer que essa luz esteja sendo refletida nas nossas vidas também. Por isso, Ele apostou em nós, Ele acreditou em nós. Foi pago um preço muito alto para que Ele acreditasse que nós pudéssemos sermos como uma criança para herdarmos o reino dele. Da criança pertence ao reino de Deus. O reino de Deus pertence à criança. E Deus, Ele quer nos habilitar de tal forma que nós possamos alcançar esse entendimento dele para que nós não estejamos nos exaltando, mas nos diminuindo e deixar que ele cresça. A criança, ela sempre dá lugar ao pai, à mãe ou quem está com ela. Ela sempre se mantém numa posição onde ela sempre vai olhar para o alto. Ela sempre vai estar preparada para ouvir o que alguém tem que falar com ela. Ela se cala, ela às vezes, dependendo da faixa etária, ela faz perguntas, mas a criança, ela sempre acata o que é dito para ela. Por isso, nós precisamos termos muito cuidado com aquilo que falamos para as nossas crianças. Amém? Eu posso ouvir um amém? Porque Deus, Ele tem um cuidado tão grande de falar conosco, né? De nos orientarmos. Então, para que nós possamos sermos o maior, nós precisamos ser o menor. Nós precisamos estarmos desejando de Deus sermos o menor. Se nós pudéssemos ter a compreensão do quanto é importante ser o menor, nós não desejaríamos crescermos tanto. Nós precisamos crescer sim, na graça e no entendimento da palavra de Deus. Mas nós precisamos nos libertar das malícias que o mundo tem para nos oferecer. Porque Deus deu muita inteligência, então a mente, muitas das vezes, ela viaja. E ali o que estava acontecendo no meio daqueles discípulos que recebiam tanto amor de Jesus, entre eles já estava havendo disputa. Isso não pode acontecer. Nós precisamos olhar para o outro e considerarmos o outro maior que nós. A própria palavra diz. E ali, quem poderia falar que é o maior é Jesus. Jesus traz a criança. Jesus nos habilita para os céus, nos trazendo como exemplo uma criança. Nós precisamos a cada dia mais diminuirmos para que Ele cresça em nós através do entendimento da sua palavra. Nós também vemos que, porque aqui está em Lucas, mas também em Mateus, onde o
o evangelista Mateus, ele traz essa palavra que se encontra neste próprio livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 1, diz assim, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, no versículo 2, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. No versículo 3, e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, qualquer que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. É assim que Deus faz, é assim que Deus quer, porque as nossas vidas estão caminhando para uma eternidade. E sempre me lembro, Deus sempre me traz, qual estaremos escolhendo? A eternidade do céu ou a eternidade contrária aos céus? E para nós sabermos que nós queremos ter a eternidade no céu com Deus, nós precisamos entender que precisamos ser como uma criança, que o reino de Deus é contrário a este mundo e que no reino de Deus o maior é o menor e o menor é o maior. É assim que Deus faz. E é maravilhoso, porque quando Deus faz isso, Deus não nos coloca em discussões. E algo que me chama muita atenção, quando nós queremos ocupar os maiores lugares e Deus fala, fique aí, deixa que Ele mesmo o exalte e o seu nome será exaltado na sua vida, porque quando você se coloca na condição desse menino que agrada a Ele, Ele te levará às alturas, porque Ele sabe que sempre o nome dEle será glorificado na tua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Nós conhecemos e Deus sempre traz para essa praticidade, né? Porque nós conhecemos as crianças, nós sabemos qual é o comportamento das crianças em meio a situações. Pode estar pegando fogo o lugar pode estar sendo incendiado. A criança, ela vai ficar só assustada e ela vai sempre depender que alguém esteja socorrendo. Ela sempre se coloca nessa posição de humildade. Essa posição agrada a Deus. Amém? Posso ouvir um amém? Que você, como aquele príncipe e princesa do Senhor que Ele ama tanto, veja aí, se você tem na sua casa ou por onde você anda, estão os pequeninos, observem, é assim que é o reino de Deus, é assim que é o reino de Deus. E para ser habilitado nesse reino, é preciso aprender com eles, viu? É preciso aprender com os pequeninos. Ele é o exemplo que Jesus colocou para que nós estivéssemos aprendendo. Amém? E Deus, Ele só nos quer livres de qualquer pensamento ruim, de qualquer coisa que atormente nossas vidas, porque se o nosso pensamento ele não estiver enxertado com a palavra de Deus, ele será minado pelo mal, por pensamentos contrários que querem nos paralisar, querem tirar a nossa concentração. E a palavra de Deus nos dá essa condição de estarmos sempre com os nossos pensamentos equilibrados nos céus. Porque à medida que venha em nós um desconforto, de repente em nós venha suscitar pensamentos onde nós acreditemos que nós somos alguma coisa, nós não podemos. Jesus automaticamente ele mostra para nós. Seja como uma criança, seja como esse menino. O menino, ele sabe como. Ele enxerga os adultos, os grandes. Ele vê todos maiores que ele. E ele se coloca nessa posição de humildade que quando os nossos olhos veem, nós olhamos para a criança é criança. E aí muitas pessoas falam, criança maldosa, a criança vem sem entendimento nenhum, a criança vem sem instrução nenhuma e ela vai aprender com aqueles que estiverem ensinando. E que esses ensinamentos sejam ensinamentos com a sabedoria de Deus. Porque a própria palavra de Deus manda que ensine o menino no caminho que ele deve andar, para até quando envelhecer ele não venha se desviar dele. Porque Deus, ele quer nos habilitar como aqueles meninos que ele quer que sejam aqueles que estarão aptos para entrar no seu reino.
E quando vier malícia, quando vier pensamentos de grandeza, pensamentos onde acreditemos que sejamos alguma coisa, que possamos sempre olhar para uma criança e vermos a condição que Deus tem para as nossas vidas, para que possamos alcançá-lo como Senhor de nossas vidas, que prepara para nós a morada eterna. Como Jesus, lá em João, no capítulo 14, ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou e vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais também. E ainda que Tomé pergunte, sempre duvida Tomé, pergunta para onde Jesus iria, porque ele não sabia, ele era um dos discípulos, ele andava com Jesus. E Jesus, ele disse, lá no versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem a Deus senão por mim. E Jesus continua ensinando. Jesus vai continuar sempre ensinando aqueles que quiserem dar crédito à sua palavra. Receba aí, vai, em nome de Jesus, que hoje a sua mente esteja desprovida de qualquer pensamentos ruins que passem pelo teu coração e te desestruture, e que você não possa viver o melhor de Deus, vivendo assim como uma criança, mas com entendimento dos céus, para que você possa ter uma vida adulta saudável. Amém? Eu posso ouvir um amém? Eu posso estar orando pela tua vida? Soberano Deus, eterno Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, aqui, Senhor, estamos, Senhor, ó Deus, com muitas vidas diante de nós, Pai, que cada uma delas nesse momento possa se colocar como esse menino que Jesus trouxe como exemplo para nós. É para todos nós, Senhor, todos nós precisamos refletir o que se passa nas nossas mentes e nos nossos corações, porque erramos e erramos feio. Muitas das vezes são as suas misericórdias que são as causas de não sermos consumidas, que nós, Senhor, possamos pedir as suas misericórdias, Pai, para que haja verdadeiramente arrependimento em nós, porque nós precisamos nos arrependermos, Pai, dos nossos pecados, daquilo que as nossas mentes, Senhor, ó Senhor, produzem e que, Senhor, não são do seu agrado. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos seus filhos, daqueles que estão aqui ouvindo. Senhor, se alguém ainda não experimentou do Senhor, seguir após Jesus, esteja o fazendo. Aqueles que estão aqui, Senhor, meu Pai, ó Deus, diante, Senhor, desta palavra, não diante de mim, mas, Senhor, se quiserem, Senhor, neste momento, se renderem a Ti como uma criança, que assim o façam, Pai, para, Senhor, terem a habilidade necessária para que possam entrar no Teu reino, Pai. Ó Deus, porque aqui é tudo passageiro e o Teu reino é eterno e o Teu reino é reino de paz e não de confusão e nem de guerra, Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, Pai. Ó Deus, mas que tenha a vida eterna. Abençoa as suas famílias, os seus lares, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que ainda hoje, Pai, em nome de Jesus, estejam, Senhor, colocando em ordem os seus pensamentos, para, Senhor, quando o Senhor estiver medindo os seus corações, Pai, que o Senhor esteja vendo, Pai. Ó Deus, que os tais pensamentos não sejam pensamentos, Pai, ó Deus, agressivos, pensamentos, Pai, de vaidade, pensamentos, Senhor, onde queiram, Senhor, serem melhores ou maiores que os outros, mas, Pai, que sejam e que desejam ser os meninos que Te agradam, Pai, em nome de Jesus. Não, Senhor, não no entendimento, Senhor, mas na malícia. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por eles, Pai. É uma honra estar aqui com eles e o Senhor sabe. Senhor, muito obrigada, porque, Senhor, não somos dignos, Senhor, de estarmos aqui com a Tua palavra, mas é o Senhor quem faz, Pai, porque primeiro o Senhor corta em nós, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos perdoar dos nossos pecados e nos darmos o entendimento daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Os habilite, os abençoe, Pai. Ó Deus, e que sejam homens e mulheres, Pai, instruídos na Tua palavra, Senhor. Assim, Te orando, Te pedindo e Te agradecendo, com perdão dos nossos pecados, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Receba aí, vai. Seja cheio da palavra de Deus. Amém. Deixa aí o seu like, o seu comentário, curta, em nome de Jesus, e que Deus continue falando ao seu coração. Aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam e recebam mais um pouquinho da palavra de Deus.
aqueles que não gostam, que botam assim, ligam ali, desligam. Não façam isso. Hoje, ó, você ficou até aqui, continuem assim, viu? E não vejam a mim, mas vejam ao Pai, porque eu quero sempre estar como essa criancinha diante do Pai, que sempre busca e aguarda as orientações dele. E quando o coração está errante, porque está sempre errante, o Pai tem misericórdia. E o Pai vê o coração e ele fala, não, é preciso que o seu coração seja segundo o meu coração. Grande abraço. Deus me faz amar a sua vida, porque esse amor que está enxertado em mim é o amor transbordante dele, porque ele não quer que ninguém se perca, ele não quer que nenhum filho se perca, e ele quer chamar filhos e filhas para o reino dele e para virem correndo como se fossem esse menino que Jesus deixou ali como exemplo para nós. Amém? Um grande abraço. A paz do Senhor Jesus. Amém? Posso ouvir um amém?